que no começo ele diz que essa parte de Jesus, a sua família, e eu quero voltar para esse lugar para a gente entrar nesse contexto. E ele fala que nessa passagem que a gente leu, Jesus estava ali com a multidão e a multidão estava querendo tocar nele, porque a multidão que estava ali queria ser curada, estava enferma, queria ter alguma coisa dele. A sua família, sabendo que ele estava naquele lugar, achou que ele estava louco, fora de si. A família não acreditava, ele sendo Jesus. Perceba mais uma vez, que nem a gente disse sábado, o povo que estava com ele, que sabia quem ele era, a mãe que tinha recebido um anjo dizendo assim, esse é o Filho de Deus que você vai carregar, estava duvidando do milagre que ele podia fazer, estava achando que ele estava fora dele. Nós vamos viver isso ainda nesses dias. A gente que acabou de vir para Jesus, a gente que está fazendo essa casa de paz, a gente vai ouvir dizer alguém falar, não vou lá não vai acontecer nada, não vou entrar lá não. Sabe, ele virou fanático. O Douglas que tomava umas e outras, né, Douglas? O Douglas que tomava uma cerveja com os amigos, é o Douglas que não toma mais. Aí sabe o que as pessoas vão falar do Douglas? Diferente do que falaram de Jesus, que ele estava louco, vão falar assim, o Douglas agora virou fanático. O Douglas agora quer só fazer reunião de encontrar o povo na casa dele para falar de Deus. E o povo vai desacreditar, Douglas. E a gente para, Douglas, de falar. Esses dias, eu Pode tava falar, na filho. casa do meu tio. Chega, Davi. Não foi, amor? Chega, Enzo. Aí meu tio tem uma adega, né? Aqui que eu tava falando, que ele veio aqui. Aí chegou meu outro tio. Aí meu tio fez uma dose pra ele beber. Sei. Aí falou, tá, bebe aí. Foi eu pra ele beber. Não bebe. Aí começou a tirar sarro da minha cara. Sim, a gente vai viver isso. Aí o meu tio falou assim, não, agora ele tá indo pra igreja. Tem que respeitar. Amém. Chegou Foi, um outro cheio de sanidade, disse não, ele agora está convertido a Jesus. E aí o que acontece? E vai acontecer isso com a gente. As pessoas vão falar assim, tá fanático agora, tá chato. Só junta a gente na casa dele. E aí a gente para de falar de Deus. A gente implica com o outro, briga com o outro, derruba a bebida, bate no tio. Não. A gente continua confiando que Deus é fiel para mudar a sorte dessas pessoas e através da nossa vida. Jesus não desiste porque a família dele olhou para ele e falou, tá louco. Ele diz diferente. A minha família que está aqui dentro, essa é a minha família. Não é porque ele estava menosprezando a família dele, mas ele estava exaltando aquele pessoal que estava com ele, porque estava dizendo, esse povo obedece o que Deus tem para ele. Esse povo que está aqui hoje, teve desejo, convicção de vir para cá, obedeceu, não obedeceu um segundo dia de campanha, não obedeceu alguma coisa que veio levar, tu vai sair com a tua mão vazia, a mão. Tu não vai levar um pacote de nada, mas tu vai levar uma coisa extraordinária que o homem não consegue ver com os seus olhos, mas que é gerado dentro de você para a vida eterna. Amém. Você está levando salvação, graça, vida, poder de Deus, sabe? Para destruir as armas do diabo quando um copo de bebida vier como desejo, quando a prostituição nos chamar nos lugares, quando alguém pedir para a gente desistir de Deus. A obediência é tudo, é a mola propulsora pra gente subir no céu. Sabe quando a gente era pequeno, e aqui eu falo porque a minha mãe tinha uns colchãozão de mola, bem estranho, as molas eram gigantes, não era nem que nem esses negócios que passa na televisão, mola ensacada, não era nada chique. Eram as molonas amarelas que quando rasgou o colchão, o meu pai pegou pra fazer não sei o que pros cachorros que tinha lá em casa. E a gente pulava nas molas e a gente subia até o teto, eu e o meu irmão. A gente pulava nas molas e era a coisa mais extraordinária. Gente, brincadeira de criança na cama. Quando a criança estiver pulando na cama, só segura para ela não cair, não breca não. Eu tenho essa memória com meu irmão faleceu de Covid, vai fazer 2 anos. O ano que vem, o meu irmão teve essa tristeza, perdi meu irmão com Covid com 44 anos. E uma das lembranças lindas que eu tive agora, né? Com ele era essa, da gente pular nessa cama. Então é exatamente isso. Deus está dando, sabe, a obediência sendo colocada na nossa vida nessa noite. Obediência à palavra de Deus. Obediência a essa mão, Douglas, que levantou e disse, hoje Ele é meu Senhor e Salvador. Essa obediência que vocês saem da casa de vocês e vêm para esse lugar, sabe, contra tudo, contra uma rua escura, contra uma chuva, contra a lama, contra as coisas naturais, contra uma dificuldade, com um desejo de ficar vendo uma novela, vendo um seriado, vendo o WhatsApp, falando com as amigas, como um desejo de ficar discutindo com o marido, tomando uma dose de bebida. Contra tudo isso, quando eu obedeço, ele entra com uma graça, com uma ação poderosa e diz assim, esse é meu filho. Quando ele olha aqui para Jesus, ninguém tira quem era Jesus. Ninguém do lado de fora ou de dentro, nem seus irmãos conseguem tirar o que Jesus tinha. Mesmo aqueles que tentaram desestabilizar ele. Seu tio nunca mais vai conseguir olhar para você e vai falar, filho, não bebe não. Que lindo que você se converteu. Um já entendeu.
A obediência é esse lugar que está nos empurrando para o céu. O que Deus requer de mim e de você é que a gente se mantenha firme nele, obedecendo o que ele tem entregue para nós. Não dá para andar com Jesus, não dá para servir uma vida com Cristo e andar de qualquer forma, obedecendo as coisas deste mundo, vivendo das coisas deste mundo. Esse mundo tem que começar a sair da gente. Esse mundo tem que ser um lugar de passagem. Como o pessoal fala que o deserto é passagem para o crente. Esse mundo, na verdade, totaliza demais o nosso deserto. Focaliza demais o nosso deserto. Esse mundo nós temos que passar por ele. Nós temos que atrair os irmãos como Jesus fazia. Tocando pessoas, falando da sua palavra, curando através do nome de Jesus. E a gente tem que começar a caminhar para um lugar dessa terra cuja Raabe estava ali oferecendo a sua vida para chegar, que é no céu. Não tem como a gente querer trazer tudo do mundo. Gente, minha avó dizia que caixão não tem gaveta. Não adianta você querer formar uma gaveta, uma bolsinha escondida para levar para o céu, porque não vai. Nada daqui nós vamos levar. Nada daqui nós vamos levar com a gente. Vai ficar tudo nesse lugar. Tudo que você tem, tudo que você queria ter, qualquer coisa natural vai ficar. O que você vai levar é isso que você aceitou de Jesus. É esse espírito voltado para Ele. Essa vida reta com Ele. Porque contrário disso também, a Bíblia não engana ninguém. E o que tem menos entendimento nesse lugar, se não tem, vai ficar sabendo nessa noite. Que fora do céu só tem um outro canto. O inferno. E aí não tem conselho no inferno. E aí não tem um lugar. Ah, irmã, tu veio aqui à noite para falar do inferno. Não tem como falar de desobedientes se não falar do inferno. O inferno está cheio de desobedientes. Pessoas que, querendo e ouvindo de Deus, receberam a graça de poder ir para o lugar da obediência e escolheram ser desobedientes. Irmã, é uma luta. Irmãos, é uma luta. Não é fácil. Ele disse que não seria fácil. Mas ele disse que com ele seria possível. Eu e você, a gente precisa entrar nesse lugar da possibilidade de Deus. A gente precisa dar a nossa vida a esse lugar. Jesus não se importa com o que fala dele. Ele diz simplesmente assim, o povo que obedece Deus, que confia nele, está aqui dentro. Lá fora vai ficar muita gente, infelizmente, nós não vamos conseguir segurar todo mundo. Eu tenho orado todos os dias, não pelos da minha casa. Eu tenho orado pelos de fora, pelos meus vizinhos. Eu tenho visto meus vizinhos fazerem coisas absurdas, amigos meus de anos. Mas eu tenho pensado que não é o que eu vejo, é o que eu creio. É o que eu creio, que o meu Senhor pode fazer uma ação como Ele fez na minha vida, como Ele fez nessa casa, nessa noite. O que você precisa sair daqui convicto é com duas coisas. Deus livra aqueles que confiam nele. Aqueles que recebem Ele e fazem um compromisso com Ele. E Deus tem um lugar no céu para aqueles que obedecem a sua palavra. O céu não pode ter aqueles que são diferentes do que habitam no céu. Não dá para pegar o céu e colocar... Sabe que nem a gente fala assim, ó, nós vamos fazer uma festa? Bora lá para a gente ter uma noção de céu e de inferno. Nós vamos fazer uma festa, metade da nossa família é convertida. E metade não é. Então a gente coloca metade de óleo ungido e metade de cerveja. O céu não é assim, irmãos. Aqui a gente ainda consegue dar uma ajeitadinha. Mas até esse jeitinho contamina a nossa casa. Contamina o que entra na nossa casa. Contamina os nossos filhos. Contamina o que a gente vive. Contamina os olhos. Contamina a boca. Porque na hora que o nosso marido, que um dia lá atrás parou de beber, tiver uma situação difícil, sabe o que ele pode fazer? Pegar a cervejinha que esqueceram na geladeira. Por causa da nossa desobediência. O reino é tomado pelo sim e o inferno é aceitado pelo não. Então, se você quer Deus, a gente precisa nessa noite entender que tem um lugar que a gente precisa fazer a nossa parte, que é obedecendo. Tem um lugar que nós precisamos fazer essa noite, que é confiando em Deus, que é entregando a nossa vida e fazendo um compromisso. Eu sei que nós temos muitas situações. Gente, se a gente fosse levantar a nossa mão, nós ia até o outro domingo contando os nossos causos. Mas nós começamos a entender quem ouve nossos causos, amém? Quem resolve a nossa vida com isso. E essa noite eu e você precisamos entender isso. Eu quero fazer, daqui a pouco nós vamos entregar uma chave. E eu quero colocar um compromisso real no teu coração. Você vai pegar a primeira chave, e a chave do livramento, para alguém que entendeu, que tem um compromisso com Deus e tem confiança nele. Que quem livra não é o homem, que quem livra é ele. Quem livra, sabe, do espírito da morte é ele. A segunda chave é a mais difícil.
Porque nós estamos falando com crente que desobedece também. Se bobear, é crente que desobedece mais. Porque desobedece conhecendo a palavra. Aquele que não conhece e desobedece, tem ali ainda alguém para ensinar. Agora, conhecendo desobedecer, sem vergonha, vou falar baixo que é para os vizinhos ouvir nós, né? É safadeza, irmão. Não é? É verdade. E a gente precisa entender esse lugar. E daqui a pouco nós vamos entregar essa chave de obediência. E você precisa pegar essa chave dizendo uma voz para Deus. Senhor, comprar... meu amigo aí. Ah, é? Beleza, deixa ele entrar aqui, nós vamos falando assim que eu estou falando. Daqui a pouco a gente ministra ele paralelamente. O que a gente precisa entender? Eu vou dizer assim, Senhor, primeira coisa. Deixa ele entrar, né? Que a gente vai pegando o finalzinho. Evaldo no final. Ô, seu Evaldo, tudo bem? Seu Evaldo trabalhando aqui mesmo. Evaldo, né? Evaldo. Não vai me tocar o nome dos irmãos. Você tá aí, né? Eu sou a rainha de trocar os irmãos. Vem pra cá, irmão. Boa noite. Amém. Glória a Deus. Tá aí o carro com os quatro. Como é seu nome? Gil. Seja bem-vindo, Gil, à casa do Douglas. A nossa casa de paz, amém? Gil, nós estamos falando de livramento. Nós estamos falando de livramento de Deus. Os livramentos que o Senhor tem nos dado através da nossa confiança nele, através dos compromissos que a gente tem feito reais com Deus, amém? E não é que ele livre os seus escolhas, amém? Então, e daqui a pouco a gente vai entregar umas chavinhas e a gente está fazendo alianças com quem quer realmente, de verdade, ter uma mudança de vida. Lá no primeiro do livramento, a gente falava de uma mulher prostituta que muda sua vida em prol da defesa da sua família. Amém? E aqui não diferente, nós estamos falando de obedecer ao Senhor para alcançar esse lugar no céu. Amém? Estou falando assim para você porque já foi ministrado aqui, tá bom, querido? Mas estamos juntos aqui, amém? E aí eu quero fazer uma parte muito grande com vocês, que é que na hora que a gente receber essas chaves, mas essa segunda que é a mais difícil, a gente tem um compromisso com a gente. Porque às vezes falar que os outros fizeram a gente desobedecer, que a bebida fez a gente desobedecer, que fulano fez eu desobedecer. Então o primeiro compromisso é falar, Deus, contra mim mesmo, contra as circunstâncias, sabe, contra tudo. Eu quero pegar essa chave e não só colocar ela sobre um lugar como um livro aberto, como a gente vê muitas casas, os salmos abertos, mas que nunca foram experimentados e por isso não tem efeito. Eu quero pegar isso e quero que seja um marco na minha vida. Eu quero que amanhã de manhã eu leia isso. Eu quero que daqui uma semana eu lembre disso. Eu quero que quando eu chegar no momento de desobedecer, eu venha para esse lugar da obediência, me coloque, me prostre e diga, Senhor, tá difícil, vem comigo. Ele não desampara os seus. Ele sabe exatamente nessa casa o que essas crianças, que pecados não podem ser imputados, a não ser de como eles foram feitos. Ele sabe exatamente o que essas crianças pensam, o que eu penso, o que você pensa. Nada está escondido nesse lugar. Por mais que eu esteja aqui só falando, acaba logo que vai começar a minha novela. Deus está falando, não vai acabar agora não. Eu queria só te contar isso. Então, meu amor. E eu queria te falar isso. Eu queria falar que o céu está totalmente aberto. Sabe, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, em toda parte. Ele está vendo o que fazemos e o que deixamos de fazer. Então nós precisamos ter uma coisa que a gente não pode perder. Se responsabilizar essa noite. Fala, Senhor, tem mais 5 dias pela frente. 5 semanas, né, São Humberto? Não são 5 dias, eu tenho muitos anos de vida em nome de Jesus. Mas são 5 semanas, Senhor, que eu preciso colocar a minha vida nesse lugar. Eu não sei vocês, eu falo de mim agora. Eu preciso de uma mudança em alguns lugares da minha vida. Eu preciso que alguns lugares da minha vida se transformem. E eu tenho convicção, cada dia que passa, cada dia, cada segundo, cada hora, cada minuto, eu preciso colocar Jesus cada vez mais nesse lugar para que esse lugar mude. Eu preciso de provisão na minha casa. Eu preciso de conversão na minha casa. Eu preciso de uma história para alguns da minha família. Eu preciso. Eu não sei o que você quer mudar, mas se você quer mudar alguma coisa na sua vida, essa é a noite. Essa é a noite do encontro. Essa é a noite do rebuliço da casa de paz. Essa é a noite que ele livra a gente de nós mesmos. E essa é a noite que a gente, confiando nele, obedece. Amém? Amém. Eu queria ouvir um amém de verdade. Amém. Eu queria saber que a gente está no mesmo lugar. Eu queria saber que a gente está na mesma fiação com Cristo. Eu queria saber se... Aqui o Sr. Humberto vai conduzir aqui. Aí ele vai colocando o que ele quer. Mas a gente vai orar daqui a pouco. E eu queria que antes de você pegar a chave, não quero que você se abstenha de pegá-la.
Não quero. Eu quero que essa chave seja um marco na sua casa. Eu não quero que a covardia entre nesse lugar nessa noite, amém? Eu quero que você pegue essa chave, leve para sua casa, coloque ela diante do seu problema e diga para ela assim: é um fio escarlate colocado na porta da casa, na janela de uma mulher. Parece uma crendice para homens, mas é o selo de Deus na minha vida que diz que a minha vida está prestes a mudar. É a confiança que nós temos que ter nele. Irmãos, está acabando o ano. Não dá para nossa vida continuar desse jeito. A gente precisa de mais. E aqui eu não estou falando de placa de igreja, não. Eu estou falando de Cristo. Eu estou falando maior do que qualquer placa. Chamar você para minha igreja é fácil. Boto você num carro aí, meu ou de outro, levo você para lá, conto você como número e acabou. Não. Eu quero contar uma história. Quero você no altar da minha igreja, da igreja que você for congregar, contando a história que Jesus mudou